Meditações no Evangelho de Lucas, dia 10. A profecia e o cântico de louvor entoados por Zacarias. Lucas 1, de 67 a 80. Esse cântico de louvor também exige nossa atenção. Já lemos o cântico de ações de graça de Maria, mãe do Senhor. Leamos agora o cântico de Zacarias, o pai de João Batista. Já ouvimos os louvores que o primeiro advento de Jesus fez brotar de uma virgem da casa de Davi. Agora, vejamos quais louvores esse advento faz brotar de um sacerdote idoso. Notemos inicialmente a profunda gratidão do coração de um crente judeu diante da perspectiva do surgimento do Messias. A primeira palavra ao sair da boca de Zacarias é de louvor. Assim que sua mudez é removida e lhes é restaurada a fala. Ele inicia com a mesma expressão utilizada por Paulo para começar diversas de suas cartas: Bendito seja o Senhor. Em nossa época, é difícil perceber a extensão dos sentimentos desse homem bom. É preciso que imaginemos a nós mesmos ocupando seu lugar. Temos de procurar ver a nós mesmos presenciando o cumprimento da promessa mais antiga do Antigo Testamento, a promessa de um Salvador. E temos de imaginar-nos completando o fato de que o cumprimento dessa promessa deu-se em nosso próprio lar. É preciso perceber a visão imperfeita e obscura que as pessoas tinham do Evangelho antes da vinda de Jesus, quando as sombras e os tipos desvaneceram. Só então, talvez possamos ter uma ideia do que se passava no coração de Zacarias quando ele exclamou: Bendito seja o Senhor. É de se temer que os crentes tenham uma concepção inadequada e incerta do privilégio ímpar que tem de viver sob a clareza total do Evangelho. É provável que tenhamos uma ideia muito frágil do que foi a opaca dispensação judaica. Temos uma pálida noção do que deve ter sido a igreja antes da encarnação de Jesus. Que nossos olhos sejam abertos para que possamos perceber a extensão de nossa responsabilidade. Que aprendamos pelo exemplo de Zacarias a ser mais agradecidos. Devemos obedecer também, nesse hino de louvor, a grande ênfase de Zacarias, que ele dá ao fato de que Deus cumpre suas promessas. Ele declara que Deus visitou e redimiu seu povo, e o faz à maneira dos profetas, como se o fato já se tivesse realizado por ter certeza de que isso aconteceria. É contínua e anunciando o instrumento dessa redenção, poderosa salvação, um Salvador poderoso da casa de Davi, e acrescenta que tudo aconteceu como prometera, desde a antiguidade pela boca dos seus santos profetas, para usar de misericórdia e lembrar da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Fica bem claro que os crentes do Antigo Testamento alimentavam grandemente suas almas com as promessas de Deus. Eram muito mais obrigados a andar pela fé do que nós o somos. Nada sabiam dos grandes feitos que tão bem conhecemos a respeito da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Aguardavam a redenção como algo que deveria esperar, mas que ainda não podiam ver, e a única garantia que tinham para alimentar a essa esperança era a palavra que Deus empenhava na aliança. A amplitude de sua fé deve nos envergonhar. Assim, longe de desprezarmos os crentes do Antigo Testamento, como alguns fazem, devemos nos admirar de que tenham sido quem foram. Aprendamos a abraçar as promessas descansadas nela, como Zacarias fez, jamais duvidando da verdade de que cada palavra dita por Deus ao seu povo, concernente ao seu futuro, se cumprirá tão certamente quanto se cumpriu cada palavra por ele dita em relação ao passado desse povo. Os crentes são assegurados por promessas. O mundo, a carne e o diabo jamais prevalecerão sobre qualquer um deles. Sua absolvição no último dia é assegurada pela promessa. Não cairão em condenação, mas serão apresentados sem mácula diante do trono do Pai. Sua glória futura está assegurada pelas promessas. Seu Salvador virá pela segunda vez, tão certamente quanto veio pela primeira, para ajuntar seus salvos e dar-lhes a coroa da justiça. Deixemo-nos persuadir por essas promessas, que abracemos não as deixando escapar.
elas nunca nos decepcionarão. A palavra de Deus jamais falha. Ele não é homem, de modo que não mente. Vemos um selo sobre cada promessa, selo que Zacarias jamais viu. Temos o selo do sangue de Jesus para nos assegurar de que o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Em terceiro lugar, notemos nesse hino como Zacarias tinha uma clara visão do reino de Cristo. Ele fala de estar livre da mão dos inimigos, como se tivesse em mente um reino temporal e um salvador temporal, do poder dos gentios, mas não para aí. Ele declara que no reino do Messias, seus súditos o adorarão sem temor, em santidade e justiça perante ele. E proclamou que esse reino estava se aproximando. Há muito os profetas haviam predito sua instalação no nascimento do seu filho João Batista, e no imediato aparecimento de Cristo, Zacarias percebeu a chegada iminente desse reino. A base desse reino messiânico seria edificada com a pregação do Evangelho. Desde então, o Senhor Jesus tem chamado constantemente as pessoas deste mundo perverso. O reino estará completo no futuro, e um dia os santos do Altíssimo haverão de dominar completamente. O pequeno fundamento do reino ainda haverá de preencher toda a terra, mas será em seu estado completo. Seja em seu estado incompleto, os súditos desse reino sempre têm o mesmo caráter. Servem a Deus sem temor e em santidade e justiça. Esforcemo-nos totalmente para fazer parte desse reino. Apesar de agora parecer pequeno, um dia será grande e glorioso. Os homens e as mulheres que servem a Deus em santidade e justiça, um dia haverão de ver todas as coisas sob os seus pés. Todos os inimigos serão subjugados, e eles reinarão para sempre naqueles novos céus e naquela nova terra onde habita a justiça. Notemos finalmente que Zacarias desfruta de uma visão doutrinária clara. Termina o seu hino de louvor dirigindo-se ao seu pequenino João Batista. Prediz que ele precederá o Senhor para dar ao seu povo conhecimento da salvação e que o Messias trará a salvação completamente pela graça e pela misericórdia. Uma salvação cujos maiores privilégios são a remissão dos pecados, a luz e a paz. Encerremos este capítulo perguntando a nós mesmos quanto temos experimentado desses três privilégios gloriosos. Sabemos o que é o perdão? Já saímos das trevas para a luz? Temos paz com Deus? Afinal de contas, essa é a realidade do cristianismo. O fato de ser membro de uma igreja ou receber as ordenanças não significa que a pessoa esteja salva. Que jamais descansemos até que tenhamos verdadeiramente experiência disso. Trata-se de uma provisão da graça e da misericórdia. Estende-se pela mesma graça e misericórdia a todo aquele que invocar o nome de Jesus. Que jamais descansemos, enquanto o Espírito não testificar com o nosso espírito que nossos pecados estão perdoados, que passamos das trevas para a luz e que estamos realmente andando no caminho estreito, o caminho da paz. Deus abençoe e até o nosso próximo episódio.